Vamos conversar um pouquinho sobre conflitos e tensões no mundo, e é importante que você saiba que existe uma diferença entre Estado e nação. Acompanhe aqui, por favor. Estado a gente pode definir como uma unidade política sobre um território, ou seja, entenda uma área que tem fronteiras bem determinadas, aonde o Estado exerce sua soberania. Enquanto que nação corresponde a um povo que tem uma identidade, que tem um laço histórico-cultural. Portanto, a gente pode encontrar dentro de um mesmo Estado diferentes nações. Nações com interesses diferentes, com identidades diferentes, e isso pode gerar conflitos e tensões. Esse caso a gente encontra na Europa. Vamos dar uma olhadinha, por favor, aqui num país chamado Reino Unido. Primeira dúvida que é importante que você tire. O nome oficial desse país não é Inglaterra. O nome oficial desse país é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Grã-Bretanha é essa ilha maior, que tem 3 áreas administrativas: País de Gales, Inglaterra e Escócia. E aqui temos a Irlanda do Norte. Portanto, o Reino Unido é um país formado por essas 4 áreas: Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra, País de Gales. Esse é o Estado chamado Reino Unido. O Eire é um país independente, também conhecido como Irlanda. Não tem relação direta, relação administrativa com o Reino Unido. É independente. Pois bem, dentro desse país chamado Reino Unido, a Irlanda do Norte é uma área que teve durante muito tempo problemas, tensões. Acompanhe aqui, por favor. Primeira coisa, a Irlanda do Norte também tem essa outra denominação, é conhecida pelo nome de Ulster. E aqui você tem uma minoria de católicos, cerca de 42% da população, e a maior parte da população de protestantes, 58%. Protestantes anglicanos, é importante dizer isso. Mas é interessante destacar que os católicos são aquelas pessoas que têm uma origem irlandesa, ou seja, são típicos cidadãos desta ilha, são descendentes de pessoas que nasceram na ilha já há séculos atrás. Enquanto que os protestantes são descendentes de imigrantes que vieram da Ilha Maior, ou seja, tem uma origem britânica. No passado, escoceses e ingleses foram para essa porção da ilha e hoje corresponde à maior parcela da população. Pois bem, os católicos, eles anos atrás criaram um movimento chamado de IRA. IRA significa, nas iniciais em língua inglesa, Exército Republicano Irlandês. Um movimento que realizou durante muito tempo atentados, ataques contra o Estado britânico, contra o Estado chamado Reino Unido, na tentativa de ter a independência da Irlanda do Norte, separando a Irlanda do Norte do Reino Unido e, quem sabe, podendo juntar as duas partes aqui da ilha, formando assim um país predominantemente católico. É importante destacar que em 1998 houve um acordo de paz. Então hoje, tecnicamente, o IRA já não realiza mais as suas ações, mas foi um movimento muito forte, muito conhecido na Europa. Situação muito próxima a isso encontramos na Espanha. Aqui eu tentei desenhar a Península Ibérica para vocês. Aqui Portugal, aqui a Espanha, e dentro da Espanha encontramos essa região aqui chamada de País Basco, onde vive evidentemente o povo basco, um povo que tem uma língua própria, uma cultura própria, e durante muitos anos foram reprimidos durante a ditadura espanhola de um homem chamado Francisco Franco. Essa ditadura, reprimindo o povo basco, levou o povo basco a criar um movimento chamado de ETA. ETA são as iniciais de Euskadi Taus Katasuna. Na língua portuguesa significa Pátria Basque Liberdade. Um movimento que também realizou vários atentados terroristas na tentativa de tornar essa região aqui independente. Vale a pena dizer que também o povo basco vive num pedacinho aqui do território francês, fronteiriço a essa área aqui, encontramos a França. Outra região que tem ideias separatistas é essa aqui, a região chamada de Catalunha. Aqui você encontra um povo também que tem características culturais muito particulares, destaca-se a cidade de Barcelona, na Catalunha, e eles têm um movimento pacífico, mas um movimento que busca a separação. Eles fazem uma conta, eles dizem que a Catalunha tem cerca de 15% da população
nacional. Só que mesmo com 15% da população inteira da Espanha, eles geram algo em torno de 20% do PIB. Ou seja, eles geram muito dinheiro para a Espanha e alegam que boa parte dessa receita não fica para eles, é redistribuída por todo o território espanhol, o que alimenta um sentimento de autonomia. Para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Bélgica, um país claramente dividido. O norte da Bélgica é uma região conhecida pelo nome de Flandres. Flandres é uma área em que você vai encontrar uma população tendo traços culturais flamengos, uma população flamenga, ou seja, uma população que tem uma identidade muito parecida com a cultura da Holanda, enquanto que o sul do território é chamado de Valônia. E esse país que tem essa parte sul chamada de Valônia tem uma população de origem francesa. Pois bem, ora, no norte a gente encontra boa parte das empresas, é a região que tem muitos serviços, é a região mais rica, o que alimenta ideias separatistas por parte do norte. Como não existe uma identidade cultural muito próxima entre esses dois lados, o sul também tem ideias de separação que não foram concretizadas, mas existem movimentos aqui que desejam a separação do norte em relação ao sul, do sul em relação ao norte. Para a gente confirmar um pouquinho esse conhecimento sobre esses conflitos e tensões, eu convido você a dar uma olhada em 3 questões que vêm na sequência sobre esse tema.